Boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos mais uma vez aqui no final desse dia, início de noite, para refletirmos o Evangelho do dia, que hoje nós vamos meditar, refletir o Evangelho de João 6, 30, 35. E convidamos você para participar conosco deste momento de reflexão, meditação da Palavra, também nosso momento de oração e onde vamos invocar sobre nós a bênção de Deus, pedindo que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinais realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito, pão do céu deu-lhes a comer. E Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, aqui o Evangelho ainda continua na mesma discussão, na reflexão sobre essa questão do pão, do alimento, enquanto as pessoas buscavam em Jesus apenas aquilo que era material, a solução para aquilo que era material nas suas vidas, Jesus ele queria mais do que isso oferecer para as pessoas. É claro que Jesus ele pode nos dar aquilo que é material. É claro que podemos receber de Deus e Deus nos dá aquilo que é material. Mas Deus quer que nós passemos dessa dimensão apenas material da nossa vida. Passemos apenas desta busca, desse anseio, desse desejo desenfreado por aquilo que é material. Nós vivemos numa sociedade hoje, num contexto tão materialista e que não era diferente também no tempo de Jesus, as pessoas também eram materialistas e queriam reduzir Jesus apenas aos aspectos, às coisas materiais, aquilo que Jesus poderia realizar de material nas suas vidas, resolver os problemas materiais das suas vidas. Mas esqueceram que a missão de Jesus não é vir resolver os nossos problemas materiais. A missão de Jesus é resolver a nossa dimensão espiritual, aquilo que é espiritual na minha e na sua vida. É isso que Jesus veio nos interpelar, veio nos despertar para nós trabalharmos, buscarmos na nossa vida. Se nós, irmãos e irmãs, buscássemos com tanto empenho as coisas espirituais, o alimento espiritual, como nós buscamos os alimentos, as coisas materiais, com certeza a nossa vida seria muito diferente. A humanidade seria diferente. Nós espiritualmente seríamos muito mais enriquecidos, muito mais amadurecidos. Então hoje o Senhor nos convida para que nós não fiquemos apegados às coisas materiais, mas abramos o nosso coração para aquilo que Ele veio nos advertir, nos veio incentivar, nos interpelar a vivermos, que é a dimensão espiritual na nossa vida. E Ele veio não para ser um alimento material para nós, Ele veio para ser o nosso alimento espiritual. E é esse alimento que Jesus Ele quer nos dar, é esse alimento que Ele quer ser na nossa vida. O alimento espiritual que alimenta a nossa vida enquanto nós caminhamos aqui, nos dá força, nos dá coragem, ânimo enquanto nós caminhamos aqui, mas este alimento espiritual que é Jesus, Ele também quer nos alimentar também em preparação, em vista de nos preparar para a nossa dimensão espiritual, que é a vida eterna que nós vamos vivenciar. Quem é que vai nos sustentar enquanto nós caminhamos aqui no caminho de Deus, no caminho de fé, no nosso caminho em preparação para a salvação, para a ressurreição, a vida eterna? É Jesus como alimento espiritual nosso, alimento na palavra, alimento na Eucaristia, e é Ele que nos dá esse alimento, é Ele que nos dá esse sustento, porque Ele mesmo é a palavra que nos alimenta, Ele mesmo é o pão, a Eucaristia que nos alimenta,
E Ele quer ser esse nosso alimento em vista de nos prepararmos para que um dia possamos, alimentados, entrar na glória do reino dos céus para participarmos da vida eterna, vida espiritual em plenitude. Mas para que um dia nós possamos participar desta vida espiritual em plenitude, que é a ressurreição, a vida eterna, a salvação, é preciso que nós nos deixemos ser alimentados por Jesus. Alimentando a nossa alma, alimentando o nosso espírito, alimentando a nossa dimensão espiritual. Pena que nós, grande parte, mais de 90% do tempo da nossa vida, nós ficamos correndo atrás do alimento material, das coisas materiais. Ficamos alimentando apenas a nossa dimensão material, mas esquecemos de alimentar, muitas vezes, a nossa dimensão espiritual. E vamos chegar um momento da nossa vida que nós vamos nos deparar com isso. E aí de que adianta nós alimentarmos tanto o nosso lado material, a nossa dimensão material, mas não termos alimentado a nossa dimensão espiritual, que é esta mais importante. É esta que nós vamos viver na eternidade. A material é apenas um breve espaço de tempo. Agora a espiritual é a eternidade, será a vida toda. Então que nós possamos assim perceber como nós estamos vivendo a nossa vida aqui hoje. Estamos alimentando nossa dimensão espiritual em preparação, em vista de nos prepararmos para a vida eterna. É isso que Jesus vem nos despertar, nos acordar, nos interpelar, para que nós acordemos para essa realidade e prestemos atenção e comecemos a nos empenhar com isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.